Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, o senhor Milton Felipe. Tudo bem, senhor Milton? Tudo bem. Estamos aqui prontos para este trabalho. Muito satisfeito de estar ao seu lado, como sempre, para estudar a doutrina dos Espíritos. Pela oportunidade, desejo saudar a todos os nossos irmãos, desejando-lhes que os bons Espíritos nos ajudem sempre. Nós aqui estudamos a doutrina espírita, né? Nos baseamos aqui as nossas respostas sempre nas obras fundamentais, porque não tem outro jeito de ser, né, Milton? Não tem. Se nós quisermos falar de Espiritismo, com certeza temos que nos reportar aos livros publicados por Allan Kardec a partir de 1857. Allan Kardec, logo depois que ele publicou o Livro dos Espíritos, ele começou a ver e a observar um resultado bastante satisfatório, não é? De busca, tanto que a primeira edição esgotou-se rapidamente. Eu falo isso porque você é editor também, né? Então sabe muito bem a importância desse assunto ligado com o esgotamento de livros que oferecem uma contribuição cultural. E imediatamente pessoas o procuravam para receber dele orientação para a constituição de grupos, antes domésticos, mas depois grupos oficialmente organizados para a realização de um trabalho, tanto na parte teórica, que era o estudo dos livros, ou do Livro dos Espíritos no caso, como também da parte de orientação prática, experimental. E em seguida ele publica a Revista Espírita, né? A partir de janeiro de 1858, e essa revista que era chamada revista, mas era em forma de livro também, né? Uhum. E ele vai dar suprimento à parte de informação maior, de alargamento da divulgação do que continha o Livro dos Espíritos. No ano seguinte, por conta da aproximação de pessoas ali em Paris, ele vai fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E com isso ele projetou mais largamente o seu trabalho. Eu estou falando isso porque você faz sempre questão de destacar que aqui o estudo é feito fundamentado na obra de Allan Kardec. E como sempre um pouco de história vale para mostrar como é importante esse trabalho que fica retido nesse assunto ligado com a edição do Livro dos Espíritos. Muito bem, senhor Milton. Então vamos aqui atender a uma pergunta que a pessoa se reporta também a uma outra obra de Allan Kardec, que é o Céu e o Inferno, né? E diz assim: o que são os anjos segundo o Espiritismo? E ela menciona aqui o capítulo 3 da primeira parte, né, do livro, no item 12, no livro O Céu e o Inferno. Eu já abri aqui a Já parte. abriu? Já, sim. Justamente O Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Publicado em 1865, exatamente para dar uma resposta às ideias católicas ligadas com a constituição do céu, do inferno e também do purgatório. Que essa é a imagem católica a respeito da vida, do ponto de vista espiritual. E Kardec então vai repor as coisas nos seus devidos lugares, falando do céu e do inferno, de acordo com o que ensinava Jesus de Nazaré, excetuando esse assunto ligado com o purgatório, porque o purgatório realmente não existe, não existiu e nem existe na linha de imagem
propiciada pelo catolicismo, não é? E interessante, Coelho, que Jesus falou do céu. Jesus falou do inferno, mas não no inferno e o céu como se fossem lugares no universo, mas falou de uma situação íntima do espírito. Mas ele não menciona o purgatório. E ele não menciona o purgatório porque não existe internamente possibilidade de você localizar esse assunto dessa forma como normalmente as pessoas acreditam. Os espíritas que sabem, que conhecem, né, a obra doutrinária do Espiritismo, sabem que Allan Kardec não tocou nesse assunto de purgatório, não é? Não no assunto em si, mas da localização. E então eles inventaram também, porque o purgatório é uma invenção do catolicismo, inventaram também a figura localizada do umbral. O umbral no Espiritismo, que também não existe na obra de Kardec, acabou existindo na obra, em algumas obras fantasiosas de autores, e obviamente isso causou uma necessidade grande, às vezes, de nós esclarecermos, porque as pessoas querem saber, olha, Jesus não falou do purgatório, Kardec também não falou do umbral, mas os católicos criaram o purgatório, assim como os espíritas criaram o umbral. Eu não acho que os espíritas criaram o umbral. Eu acho que aquelas pessoas que não conhecem o espiritismo criaram uma coisa que não é espiritismo e deram alguns nomes. Eu acho que fica melhor falar assim, desse jeito. Porque, lamentavelmente, sabe, Milton, eu comecei a estudar mais a doutrina depois que nós tivemos alguns diálogos, né? E desde então eu venho estudando um pouco mais as obras fundamentais. Lamentavelmente, algumas pessoas que dizem ser espíritas leram o Livro dos Espíritos, leram o Evangelho segundo o Espiritismo, mas as outras obras fundamentais, alguns não sabem nem que existe. Certa vez eu fui numa palestra numa casa espírita e você tinha feito a tradução do Espiritismo na sua mais simples expressão, lembra disso? Eu levei essa obra nessa casa espírita e a pessoa perguntou quem era o autor daquela obra, né? O dirigente da casa espírita. Eu falei, olha, o Allan Kardec. A pessoa me olhou assim com espanto, como se eu tivesse trazido uma coisa assim, né? Olha, de onde surgiu isso? Eu não conheço. Eu falei, mas é a obra do Allan Kardec, o que eu vou fazer? A gente traduziu, está aí à disposição, inclusive quem quiser depois baixar, é só acessar lá o nosso site kardec.tv, que está lá disponibilizado o livro que o Milton fez a tradução para a gente baixar. Mas, lamentavelmente, os nossos amigos espíritas não conhecem essa obra, não sabem nem que ela existe, né? O Céu e o Inferno, que é uma obra, depois que as pessoas lerem, elas vão, quem sabe, se tornar realmente espíritas. Mas vamos lá. Porque, conforme estávamos dizendo, Allan Kardec escreveu o livro para dar uma resposta. E a obra é constante de duas partes. A primeira, dentro desse aspecto teológico do Espiritismo, e na outra parte, então, é a oportunidade que Allan Kardec tem de mostrar os espíritos propriamente dito. E eles é que se dizem, porque eles se pronunciam, e Kardec só classificou na ordem de 67 modelos de comunicações de espíritos nas mais variadas situações. É uma obra lindíssima, gostosa de se ler. E não é modelinho assim, a gente tem que pegar aqueles 67 que Kardec relacionou para publicar, e na Revista Espírita tem muitos outros, para aquilo ser base do nosso conhecimento doutrinário. Então, na internet, às vezes, a gente publica algumas dessas histórias desses espíritos relacionados, e as pessoas
comentam como se fosse, ai, que história legal. Não entende que aquilo tem uma base doutrinária e a gente tem que extrair daquilo o conhecimento. Né? Então, a coisa é séria e as pessoas veem como historinha, lamentavelmente. Olha, esse livro é muito importante na literatura espírita. As casas espíritas deveriam estudá-lo abertamente, junto ao público, para demonstrar como que o espiritismo apresenta a realidade espiritual. Apresenta a realidade espiritual segundo o depoimento dos espíritos e que Allan Kardec selecionou esses modelos para mostrar as situações dos espíritos em estado de felicidade ou da chamada infelicidade. E com isso, então, nós notamos o seguinte, meus amigos, é o que vai acontecer com a gente depois de desencarnado. É simples assim. Nós vamos ter que ocupar um desses lugares, dessas situações. Muito bem, seu Milton. Então vamos lá. Olha, é no item 12 né? da primeira parte, no capítulo 3. Allan Kardec diz o seguinte, Antônio Coelho: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Porque, conforme eu disse, ele está dando uma resposta à Constituição Católica do céu, né? E vai mostrar que os espíritos... Olha, aqui ele fez o comentário segundo a observação deles e ouvindo os espíritos, né? Ele vai demonstrar que aquilo que normalmente o catolicismo mostra, né, dos anjos, por exemplo, que é a pergunta, é dessa inutilidade quase que completa, porque eles ficam sem objetivo. Sem né? objetivo ativo, né? Os espíritos superiores, ou anjos, eles estão a serviço, não a passeio, né? Às vezes a gente acha que fica lá tocando harpinha, ai, que legal, que bacana, vou tocar. E a gente imagina isso, né? Tanto imagina que existem livros chamados espíritas que formam uma ideia falsa do que é o mundo dos espíritos e que nessa ideia falsa tem lugar, então, aquelas belezas naturais como jardins, como gramados, coelhinhos saltitantes. O coelho pode ter, Milton, eu sou coelho, não, mas pode ter. É diferente, né? Então, essas criaturas angelicais que não fazem outra coisa a não ser tocar flautas. Então, essa é uma ideia falsa do que é o mundo dos espíritos. Lamentavelmente, e o pior, os católicos acreditarem é totalmente possível. Compreensível. Né? Agora, o espírita que tem essa obra aqui para estudar e continuar acreditando nisso é simplesmente lamentável. Né? Se lamenta porque é falta de conhecimento doutrinário, não é? Falta de conhecimento doutrinário. E isso que nós estamos mencionando aqui está vivido, apresentado até na cinematografia, que o cinema ele colhe e abarca essa situação, que é de uma plástica, não é? Do ponto de vista da imagem, mas não é real, é só uma imaginação. Tem nos filmes, e alguns filmes até reportando novelas e romances espíritas. E se tem filmes reportando, é porque existem livros nos quais consta isso. E as pessoas reproduzem. E acreditam nessa história fantasiosa. E aí, o espiritismo serve muitas vezes de chacota para algumas pessoas por conta dessas informações absurdas. Né? A gente não estuda e não sabe o que realmente é a doutrina espírita, que é algo que pode fazer diferença para a nossa caminhada evolutiva, e a gente fica meio que brincando de casinha com uma história que não existe. A gente precisa acordar. Até para conhecer a realidade, não é? Ele continua: a vida espiritual em todos os seus graus é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas.
Isso é uma outra história que a gente tem que entender por quê. Tem que entender por conta, conforme você fala sempre, de saber que os espíritos, eles não sentem nem cansaço, né? Nem fadiga, nem necessidade de sono, nem sede, nem fome, sentimento de fome. O Milton está falando alguma novidade? Não, isso aí está lá no Livro dos Espíritos também. Sim. Então, é lá o capítulo do sono e os sonhos. Todo mundo fala que o espírito, só o corpo dorme. O espírito não dorme. E aí depois a gente fala que o espírito dorme. É um contrassenso. É um contrassenso, a gente não pensa, não associa uma coisa a outra. Só o corpo dorme. O espírito não precisa dormir. E o corpo dorme, vamos dizer assim, porque ele necessita de se refazer das energias despendidas. Porque o corpo tem fadiga. Por que o espírito não tem fadiga? Porque o espírito não tem órgãos. Mas as pessoas querem que o espírito tenha órgãos. Querem que o espírito coma. O espírito não come. Está escrito no Livro dos Espíritos. Pode acontecer do espírito imaginar que. É uma outra história. Mas aí é trabalho do pensamento, da imaginação. Ele pode imaginar que come, que bebe, que dorme, que faz sexo. Que pratica o sexo. Ele pode falar que ele imagina aquilo e tem vontade daquilo. Mas ele não pode fazer. É só a gente estudar a doutrina que a gente vai notar isso com clareza. Allan Kardec vai alinhar agora uma consideração, e eu chamo a atenção de todos para ela, porque a força de expressão causa realmente o impacto que nós queremos. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade d'alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus. Conforme a gente... É só prestar atenção. Se prestar atenção, vai entender que, do ponto de vista doutrinário, o Espiritismo apresenta a situação dos espíritos de uma forma totalmente diferente daquela imaginada pelos sonhadores, né? Essa coisa a gente precisa lembrar da parte de sofrimentos físicos, a gente já falou, que é a questão da fadiga, coisa e tal. E os sofrimentos, na realidade, dos espíritos ainda imperfeitos, que não são os anjos ou os espíritos perfeitos, como ele menciona aí, na realidade, o sofrimento dos espíritos é sempre moral, pelas coisas que a gente fez de errado. Então, o espírito sofre moralmente. Os espíritos imperfeitos. Então é isso que a gente tem que ter a noção para não se iludir com informações de outros espíritos. Porque não adianta a gente achar que espírito fica com o perispírito marcado, não existe isso. Quem tiver dúvida sobre isso, leia lá no capítulo dos fluidos, né, na Gênesis, capítulo 14, é isso? Estou bem lembrado? Leia sobre isso, ou mesmo no livro dos médiuns, que tem lá no início o ensaio teórico sobre as aparições, vai entender essas coisas das aparições, por que isso se dá e como isso se dá. É simples, está tudo escrito, é como o Milton falou, é só ler com atenção com muita atenção. E entender. Precisa ler com calma, no silêncio íntimo, não é? No apaziguamento da alma e pronto para aprender. Dizer assim, agora é o momento da minha leitura doutrinária. Aqui eu vou ter noções da realidade do espírito. E pronto, é só fazer essa leitura bem devagar, com calma, e vai aprender bastante sobre a vida. Ô Milton, deixa eu te perguntar uma outra coisa, só para a gente, já que estamos falando sobre essas questões. Você vai lembrar que eu não me lembro exatamente, mas eu já li que muitas vezes os anjos da guarda, ou espíritos protetores nossos, eles podem até estar em outros planetas. E como é que se dá essa relação com a gente? Pelo pensamento. A gente já falou aqui isso diversas vezes. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente recebe
uma mensagem de um espírito X que fala que está em outro planeta, a gente acha maravilhoso. Olha, eu recebi a mensagem do espírito de outro planeta. É o normal. Um espírito mais evoluído, de um planeta mais evoluído, ele vai estar lá e vai se com facilidade. E pelo pensamento também ele traz a informação. E a gente acha isso, olha, é maravilhoso. Olha, com o tempo vai haver uma apresentação de descobertas a respeito da força do pensamento. O mundo está caminhando para esse conhecimento. Na medida em que isso se realizar, ficará mais fácil as pessoas entenderem que o pensamento é um atributo essencial, é um dos 3 atributos essenciais do espírito para a sua evolução, que é através do pensamento que nós incidimos, olha a palavra, incidir sobre os fluidos. E que os fluidos, tipo de matéria, são canais condutores do pensamento. São canais condutores do pensamento. Por intermédio desses canais, nós nos ligamos todos. Parece que agora fica um pouco mais fácil, devido à internet, a rede mundial de computadores, nós percebermos essas ligações. Antes poderia ter muita dificuldade, mas agora não, já temos um modelo aí de conexão, não tem? De acesso e conexão. E compartilhamento, parece que essa é a palavra que se usa na linguagem dos computadores. Se a gente for fazer, só como analogia, claro que isso não é a verdade, mas para a gente entender, hoje a gente já consegue acessar em nossa casa a internet pelo Wi-Fi. Então não tem nenhum fio, mas a mensagem vai, a gente se comunica. Como é que isso se dá? Ainda são ondas e tal, a gente não entende muito bem essas ondas, mas elas caminham por algum lugar. Daqui a pouco a gente vai entender que o pensamento é algo talvez parecido com isso, talvez, porque é só uma hipótese. Uma imagem criada didaticamente. Mas imagine que é aquela mesma onda aqui do seu computadorzinho para o aparelho de Wi-Fi que vai para a internet, que a gente não sabe esse caminho como é que é, de repente o pensamento de uma pessoa para outra caminha também nesse mesmo meio. Olha, Coelho está mencionando um fato que o Espiritismo, a partir de 1857, já anuncia. Vejam que a ciência vem em seguida confirmando, a ciência e a tecnologia, não é? Confirmando isso por detalhes de ordem prática, fazendo. Mas o Espiritismo, filosoficamente, já apresenta isso como fato consumado. Então, 3 atributos essenciais: a inteligência, a vontade e o pensamento. E o pensamento é um dos pontos a serem considerados com muita força para esse assunto ligado com a ligação entre os espíritos. É isso aí, seu Milton Filipelli. Então, mais uma vez, fica a sugestão aí para os nossos amigos, a leitura do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Está aqui, uma cópia você tem aí também, no seu item 12. Essa justiça divina, nela não cabe, não há o direito de se pensar em censura, penalidade, castigo, supressão, nem nada. Porque o espírito é um ser que está em um processo crescente de evolução. Simples assim. Seu Milton. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado Coelho aqui pelo convite aqui para a nossa participação e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meus amigos, o Milton fala sempre do convite, mas ele foi convidado desde o primeiro e a gente faz isso junto desde o primeiro. Então, nós fazemos junto, não tem nada de convite, a gente só combina o dia e grava. Mas eu sou grato. Que é isso. A vocês que estiveram conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.